Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e será que existe desenvolvimento de hardware no Brasil? E quando a gente fala hardware, do que exatamente a gente está falando? Para a primeira pergunta, a resposta é sim, e a gente vai conversar com profissionais dessa área hoje. Para a segunda pergunta, eu vou deixar os especialistas responderem. E para esse papo de hoje, a gente está aqui com dois engenheiros de hardware lá da Traction, o João Pedro e o Thiago. Como é que vocês estão, caras? E aí, galera? Eu sou o Thiago, prazer. Olá, tudo bem? Sou o João, Também conhecido como Volt. também conhecido como Vô. Boa. E estamos também com o Pedro Badini, que é o head de hardware lá da Traction. Beleza, Pedro? E aí, Gabs, beleza? Eu sou o Pedro, sou conhecido como Badini aí, se quiserem me chamar. Bem, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu sou completamente leigo em desenvolvimento de hardware, tá? E toda vez que eu penso em hardware, tipo, vamos desenvolver hardware, vamos desenvolver alguma coisa que está mais próximo ali das placas, né? O que vem justamente na minha cabeça é placa. É tipo, placa, sei lá, Raspberry Pi, Arduino, mas assim, eu sei que não é só isso, né? Então eu queria entender com vocês, quando a gente fala desenvolvimento de hardware, do que a gente está falando? O que é que vocês fazem? Bom, vamos lá. O que eu entendo como desenvolvimento de hardware, principalmente aqui voltado para Traction, a gente tem que conseguir, a gente faz tudo o que precisa para tirar o dado da máquina, do que a gente precisa chegar no dado, né? E postar esse dado na internet. Então vai ser todo o caminho de ler esse dado e postar na internet vai ser o hardware. E isso vai envolver muitas coisas. Uma delas, obviamente, é desenhar a placa, que é onde você vai colocar seus componentes, onde você vai rodar seu código. Daí entra outro ponto, que é o firmware, que é o código que roda dentro dessas placas. Mas também tem muitas outras coisas. Tem a parte mecânica, tem o plástico que vai cobrir o seu sensor. Você vai ter que pensar no ambiente que ele vai estar, na temperatura que ele vai estar, no consumo que ele tem, por causa se ele vai usar bateria, se ele não vai. Você tem que pensar na conectividade, vai ter internet, não vai? Eu vou poder estar ligado numa tomada, poder estar ligado num cabo internet, eu vou ter que resistir à água. Tudo isso é hardware, entendeu? Então, a gente extrapola muito essa parte da placa, né? Sim, e assim, você que caiu de paraquedas aqui nessa conversa e não tem muita ideia do que a Traction faz, a gente gravou um vídeo recentemente, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, vai aparecer em algum lugar aqui na tela também. Se você quiser entender um pouco melhor do produto que eles desenvolvem e qual que é a ideia por trás, vai lá e dá uma olhada. Mas vou resumir bem breve para vocês, tá? A Traction, ela desenvolve sistemas para... Vamos lá, eu vou tentar resumir com o que eu lembro da conversa com vocês, vamos ver se eu não falo besteira. Mas são sistemas para manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, assim, vou falar no geral, porque eu sei que tem várias máquinas diferentes, mas para a pessoa que está aqui assistindo, ouvindo, vendo a gente nesse momento e que não tem tanta experiência como eu, imagina uma máquina dentro de uma fábrica que, sei lá, produz algum tipo de produto, desde remédio, alimento, o que quer que seja. Essa máquina eventualmente vai precisar de algum tipo de manutenção. E essa máquina, se ela quebrar, se ela tiver algum tipo de problema ali um pouco mais sério, para pagar, né, o conserto é muito caro. Né? Imagina que, se a gente fazer uma analogia, né, se você pudesse colocar um dispositivo no seu carro que fosse te falar quando vai dar algum tipo de problema, e você ir lá e consertar antes de dar o problema. É isso que eles fazem, mas uma escala muito maior. E eles desenvolvem desde o hardware até a parte do software. Então, aqui nesse papo hoje, a gente está falando do que vem antes do software, né? Que é a parte mais hardcore da coisa, vamos dizer assim, né? Falei besteira, gente? Faz sentido o que eu falei? Não, certíssimo. Não, faz sentido. Ufa, que bom. Legal. Então, todo o hardware de vocês é todo desenvolvido aí dentro de casa. Tudo são vocês que fazem. Sim, tudo que a gente desenvolve aqui é projeto nosso, né? É claro que, como tudo, você não pode falar que se a gente desenvolve os próprios chips, né? Apesar de a gente já estar começando a ir num cantinho disso daí, assim, mas toda a parte desde de desenho mecânico, né? Todo o desenho de como vai ser o produto ali, se vai ser colorido, preto, se vai ter
tipo de plástico A ou B, tudo isso a gente desenvolve aqui, nessa parte mais mecânica, e também a parte do interior ali do produto, né, a parte de eletrônica, assim. Então a gente desenvolve sim o circuito ali interno, né, como você já falou antes, a placa em si é uma das coisas que a gente desenvolve e testa aqui também bastante, né? A gente testa em diversas condições, testa sobre vibração, sobre diferentes ranges de temperatura, então a gente faz assim, todo esse processo aqui na Traction mesmo, né? Para certificar de que o design que a gente fez primeiro vai aguentar, né? Todo o range que a gente encontra na indústria e também para a gente ter certeza de que a gente está fazendo ali, está coletando, por exemplo, dados corretos, etc. Então a gente faz tanto o desenvolvimento quanto o teste de tudo isso aqui, né? E a gente preferiu fazer isso porque a gente teria um maior controle sobre a qualidade do dado e o tipo de dado que a gente está retirando com os nossos sensores, né? Legal. E vocês podem dar um exemplo para a galera que está vendo a gente de um tipo de sensor, de mais de um tipo de sensor que vocês têm? Tipo, como que ele é, o que que ele faz de uma maneira mais do começo ao fim, assim? Falando em sensores, por exemplo. Eu posso. Esse aqui tá na minha mão, é o Smart Track, é um sensorzinho de vibração. É uma caixinha preta de 6 centímetros de altura por 3 de base. Aqui dentro tem um acelerômetro. Né? O acelerômetro é o sensor que mede aceleração triaxial. A aceleração é basicamente o que o seu celular faz quando você deita ele de ladinho e a tela se adapta. E um sensor de temperatura. Né? Então a gente consegue coletar a aceleração nos 3 eixos X, Y, Z, espaciais e temperatura. A gente costumava chamar esse sensorzinho aqui de band-aid das máquinas, né? Porque ele vai colado em cima de um motor elétrico, como você deu de exemplo, mas não só um motor elétrico, a gente tem desde ventilador até compressor, até forno, e ele fica escutando a máquina do mesmo jeito que o Shazam faz para escutar música. Sabe o aplicativo Shazam que você coloca ele para tocar numa balada, não sei, e ele identifica a música que está tocando. Como que o Shazam faz isso? Tem um negócio chamado FFT, basicamente é descrever um sinal usando as frequências que compõem esse sinal. Então o Shazam ele faz isso para sinais sonoros e a gente faz isso para sinais mecânicos. Acontece que uma onda de vibração, né, o jeito que o motor vibra, na verdade, é um monte de ondinha misturada, né? O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da sinfonia, né? Então, imagina que você está numa orquestra, você sentou lá no teatro mais chique de São Paulo, numa sexta-feira à noite, está tudo muito tranquilo, o maestro começa a coordenar os instrumentos, então você tem o violino tocando, você tem o pianista tocando, você tem a bateria no fundo, então toda a parte de percussão, e tá todo mundo em harmonia, tá todo mundo tocando a mesma música, cada um com as suas próprias notas, mas tá todo mundo tocando a mesma música. E aí, infelizmente, na primeira fileira do teatro, tem uma criancinha de 5, 6 anos que derruba um urso de pelúcia e começa a chorar. No meio da sinfonia, no meio da música. O que acontece? O violinista presta atenção e erra a primeira nota. Quando o violinista erra a primeira nota, o baterista perde o tempo. Na hora que o baterista perde o tempo, o maestro já se vê no meio de um caos que foi instaurado. E quando você para prestar atenção, né, depois de 5 minutos, parece que foi algo de repente. E é difícil, às vezes, né, fazer o que a gente chama de retrace. É difícil achar a causa raiz. O primeiro ursinho de pelúcia que caiu e que originou tudo isso. O sensor da Traction faz isso com os diferentes componentes que tem no motor elétrico. O motor elétrico é uma sinfonia de diversos instrumentos, né? Então, no lugar do violino, eu vou ter as engrenagens, no lugar do pianista, eu vou ter as polias. Então, cada um desses componentes está tocando a própria música e está vibrando numa frequência muito específica e característica para cada um deles. A partir do momento que faltou lubrificação, a partir do momento que quebrou um dente da engrenagem, a partir do momento que o eixo ficou desalinhado, é o choro da criança, é o ursinho no chão. Todos os outros componentes vão sentindo isso, né? Até que um motor, por exemplo, quebra, pifa, ou enfim, a bobina entra em curto. Então, na verdade, o que o sensor faz é detectar esse primeiro probleminha, né? Antes que ele vire um problemão. Então, a gente sabe que as falhas mecânicas, principalmente, elas não acontecem da noite pro dia, né? O motor pode quebrar da noite pro dia. Pô, tava funcionando ontem e hoje já não tá mais funcionando. Mas, na verdade, lá dentro, a engrenagem que tinha 360 dentes já tava com 3, 4 quebrados. Só que isso não era o suficiente para causar uma pane, para causar uma parada. Legal. Você pode mostrar de novo o sensorzinho? Deixa eu dar uma olhada nele de novo. E esse sensor, como que você falou que ele chama mesmo? Smart Track. É o traction inteligente. Tá. Isso. E aí você coloca esse sensor num motor. Você tem um lugar específico que você tem que colocar, eu imagino, né? O mais perto possível do eixo.
né? Então, dependendo do que você está monitorando, se for um mancal, se for a própria polia, se for o eixo do motor, então você vai colocar, geralmente você vai colocar em cima, numa superfície plana em cima do eixo, o mais perto possível dele. Né? Então, aqui desconstruindo o sensor, né? Então, o sensor ele é fixado a partir da base, aqui embaixo a gente tem o ímã, o sensor ele é colado, e essa base ela é removível, né? Esse é um dos problemas que a gente enfrentou muito no passado, do sensor ele começar a fazer parte da máquina, e isso impede que o sensor seja retirado por uma eventual manutenção, limpeza, enfim. Então a base ela é removível. A base ela é fixada no motor e não sai mais, e o sensor é fixado na base. Dentro desse sensor tem algo parecido com o que vem à minha mente quando eu penso em desenvolvimento de hardware, né? São placas, chipzinhos e, né, esse tipo de coisa, certo? E o que esse sensor faz? Ele fica ali, quietinho, ouvindo. E aí quando ele detecta alguma anomalia, ele dispara um sinal diferente ou ele fica mandando sinais o tempo inteiro e só avisa quando tiver alguma coisa errada? Como é que funciona ele no dia a dia ali? Então, como funciona ele no dia a dia? Ele sim detecta quando acontece alguma coisa de errado e vai mandar esse dado, mas ele também manda o dado quando não tem nada de errado. A gente gosta de ter um monitoramento completo do ativo o tempo inteiro, em tempo real. Então, a cada X minutos configurado, o padrão é 5, ele vai estar mandando um espectro que você pode analisar, você pode olhar ali, vai ter o que o Thiago explicou agora há pouco, de ter alguma coisinha quebrada, você vai conseguir olhar por ali. Então, a cada 5 minutos você vai ter esse dado na configuração padrão do sensor. Uhum. E como que ele transmite os dados? O que tem dentro dele que ele é capaz de enviar os sinais e que protocolo que vocês usam aí? Então, esse sensor, ele tem um rádio dentro, né? Então, um dos componentes da PCB dele ali, do hardware dele, é um rádio que você consegue mandar dados por esse rádio. E para transmitir esses dados, a gente usa um protocolo que a gente desenvolveu, proprietário nosso, baseado sim em normas que existem, como a E3E 802.15. Mas é um protocolo desenvolvido por a gente que permite a troca de pacotes, né? Então a gente vai ter algo muito parecido com o TCP/IP, que algumas pessoas já vão conhecer aí, que tem o handshake, tem a troca de pacotes. Eu envio um pacote, ele me fala que recebeu, depois eu envio o próximo, e tudo isso para garantir que o pacote chegue completo, não? Então, checksum, parte de correção de erros, tudo isso entra nesses protocolos que a gente desenvolve, e aí é onde entra, por exemplo, o firmware, uma matemática mais pesada e lógicas para reconstrução desse sinal, né? E para desenvolver efetivamente como que ele vai mandar o sinal, né? Que tipo de sinal que ele vai mandar, eu imagino que vocês usam alguma linguagem de programação mais de baixo nível aí, né? O que vocês usam para programar esse dispositivo? A parte de desenvolvimento desses sistemas, né, que a gente utiliza microcontroladores e coisas com RAM, que não é medida nem em gigas, né, medida em kbytes ou até em bytes mesmo, né, então a gente geralmente utiliza uma linguagem bem de baixo nível, né, algo C, às vezes até o próprio assembly mesmo, mas aqui a gente utiliza muitas vezes C e C++ para o desenvolvimento do código desses carinhas que ficam ali dentro, né? Então, o cérebro ali do sensor, ele é um microcontrolador, né? E as specs são parecidas até com o que a gente encontra em computadores, a gente consegue sim analisar eles em gigahertz, megahertz e etc. Só que é uma quantia, né, muito, muito menor do que a gente está geralmente acostumado, né? O processador de um dos nossos sensores, por exemplo, está ali a 72 MHz com 64 kbytes de RAM, né? Então, tudo que você faz ali, você tem que ter um cuidado extra com quanto de memória você está cuidando e ainda assim utilizar linguagens que fazem bem esse tipo de linguagens que conseguem lidar bem com essa pouca quantidade de memória disponível mesmo, né? Então, C ou C++ ali é o que a gente mais está utilizando ultimamente. Legal. E mais uma vez, né? Sou muito leigo em hardware e a maior parte da minha vida como desenvolvedor, eu
estava muito acostumado com o desenvolvimento web, né, onde você escrevia o código na sua máquina, mandava para um repositório que eventualmente ia para um servidor, para produção e por aí vai. Como que um código sai da sua máquina e vai para produção? No caso, o sensor, o dispositivo. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Como que vocês sobem o código? Como vocês deployam do código? No caso, nossos códigos, né? Todo o código tem a ver sempre com até a marca do microcontrolador que você está utilizando, né? Porque quando você está mexendo ali com esse tipo de processador e etc., você está mexendo diretamente com o hardware, né? A gente, como o Thiago já citou, utiliza ali um sensor acelerômetro, né, para ler a vibração do objeto que a gente está ali com o sensor, né? E para comunicar com esse sensor, para comunicar com o acelerômetro, o controlador ele utiliza protocolos específicos, né, que a gente conhece, né, I2C, SPI, etc. E para isso a gente precisa estar conversando diretamente ali com o processador, né? Então a gente primeiro escreve o código baseado nesse microcontrolador que a gente vai utilizar, né? Então tem que utilizar as bibliotecas padrão desses caras, por exemplo, né? Utilizar todos os registradores e etc. que fazem parte daquela família de controladores que a gente está usando. Depois que a gente compila esse código, né? A gente tem um binário mesmo, né? E esse binário é o que vai ser passado para a memória de todos esses controladores, né? Então, cada um dos sensores aqui, ele realmente, a gente tem um sistema aqui, né, a gente chama de giga, né, é um termo até padrão na indústria também, que passa esse binário que a gente já compilou antes, né, para dentro dos sensores. Então, todos os sensores na hora da produção, aqui é feito aqui na Traction também, né, a gente produz também os próprios sensores, além de fazer toda a parte de projeto, né, a gente coloca ali na giga a placa dos sensores, programa esse binário, e o sensor passa a funcionar com aquele código que a gente projetou, né? E é claro, a gente também tem a capacidade, né, de fazer a atualização do software remota, né, que a gente aqui chama de OTA, né, over the air. Então a gente consegue, por meio de umas coisas inteligentes ali dentro do firmware, né, colocar um código sobre o outro código que já está ali dentro do próprio controlador e atualizar, né? Então trazer novidades de código, novas versões, tudo isso para um sensor, né? Então a gente consegue até adicionar funcionalidades e mudar todo o funcionamento do sensor mesmo remotamente, né? Isso é uma faca de dois gumes ali que a gente também pode trazer bugs, né? Então a gente faz muitos testes aqui dentro também e etc, para ter certeza de que a gente não está levando um software para frente ali que é problemático, né? Porque, como você falou, às vezes se você mata ali uma página web ou algo assim, que a galera está mais acostumada, né? Às vezes você só sobe um servidor novo. No nosso caso, se a gente manda um código que quebra o sensor, né? Se a gente mandar um código que tem um loop infinito ali, por exemplo, ele vai ficar dentro daquele loop ali, não vai poder rodar uma rotina, por exemplo, de baixar um novo código, e a gente basicamente matou o sensor, né? Então, a gente realmente, nesse caso, só reavendo o sensor em mãos, colocando ele nessa maquininha de novo que a gente tem para passar códigos aqui e reprogramando o sensor do zero mesmo, né? Então, esses são alguns dos processos que a gente tem que passar aqui para ter certeza de que o firmware, né, a parte do código que vai ali dentro do sensor, tá funcionando direito e vai funcionar direito nos clientes também. Boa, você já meio que respondeu, então, uma das perguntas que eu ia fazer mais para frente, relacionadas a como que você corrige bugs e atualiza o software desses sensores, né? Você não precisa, então, necessariamente pegar todos esses sensores ou ir até lá quando tem um problema, porque isso seria completamente não prático, né? Você, deu um problema na máquina, no sensor e tal, você vai ter que ir lá pegar um por um e não faz sentido. Sobre isso, a gente consegue fazer isso sem cada máquina, cada sensor pegar ele fisicamente, mas porque a gente desenvolve essa parte de OTA, que a gente chama, né? Isso não vem padrão na maioria dos casos, tanto que isso é uma feature muito boa e que não é tão simples de ser feita, entendeu? No hardware. E ela é uma feature perigosa também, como o Volt falou ali, que existem responsabilidades em fazer isso, porque ao fazer isso, pensa, eu tô rodando
num kernel ali, alguma coisa assim, um home programa. Eu baixo um programa em cima desse e eu começo a rodar em cima dele. Se esse cara tiver algum problema, se eu baixar ele errado, se eu tiver algum bug, eu não tenho mais volta. Esse cara agora ele não sai mais dali. Um exemplo que teve recentemente aí é o Galaxy Watch 4. Não sei se você ouviu falar, mas lançaram uma versão nova dele que, dependendo de como você atualizasse, se acabasse a bateria, se eu não me engano, ele não ligava mais. Por quê? Porque fizeram um OTA desse, a Samsung fez um OTA desse no relógio deles, com bug, e matou o sensor. Matou o relógio, né? Desculpa. Então, é muito perigoso, precisa passar por muito teste, e a gente só tem isso porque a gente tem essa feature, não é uma coisa padrão, né? Entendi. Então é uma característica meio que exclusiva do hardware de vocês mesmo. Legal. Muito legal. E assim, eu queria entender como que funciona, como que chega uma especificação de um hardware novo para vocês, né? Porque pelo que vocês estão falando e pelo que eu estou, né, pensando, imaginando aqui no processo de desenvolvimento, não é tão trivial você desenvolver um hardware e o software dele, né? Você não pode simplesmente chegar e fazer do jeito que você bem entender, usando os componentes e linguagens e o que você achar melhor, como a gente tem um pouco mais de liberdade, né, no desenvolvimento web, que, como eu disse, é onde eu acabo tendo mais experiência. Então, se vocês puderem contar um pouco aí de geralmente como que chega essa demanda, galera, a gente tem que desenvolver um sensor novo, um hardware novo, quais são os primeiros passos, como que vocês começam esse processo? Cara, excelente pergunta. Eu adoro esse tipo de pergunta. É o tipo de pergunta que não tem resposta certa, né? Eu vou falar qualquer coisa e você vai ter que aceitar. Depende. Não, eu tô brincando. Cara, em uma palavra só, se eu tivesse que resumir todo o processo de ideias da Traction em uma palavra só, a palavra seria cliente, né? A gente é muito movido em não só volume, mas também relevância das requisições. Por que eu falo isso? Tem a famosa balança, né, de dois pratos, que é o tamanho da feature, né, a complexidade dela, o quanto isso vai impactar no meu time, e também o tamanho da feature, quanto que isso vai impactar o cliente. A gente tenta achar sempre um meio termo saudável. Tem pessoas no time, inclusive, focadas em features de longa duração, são features que vão... Poxa vida, é uma feature super complexa, que vai demorar 2-3 meses, às vezes a gente precisa de um engenheiro focado no desenvolvimento de uma feature específica por mais de um mês. E também tem o que a gente chama de quick win, né? Que seriam aquelas features, os entregáveis mais palpáveis. Às vezes a própria resolução de bugs conhecidos pode ser entendida como uma quick win. Eu gostei que você mencionou até como separar uma feature em hardware, porque veja, uma vez que o hardware está deployado, né, uma vez que a gente mandou o sensor para o cliente, eu não consigo fazer o OTA em hardware. OTA quer dizer over the air, né, que é a atualização que os meninos estavam comentando. Eu não consigo fazer OTA em hardware, eu não consigo atualizar o hardware à distância. Então, se eu decidir mudar a rosca do parafuso, o tipo de cola, isso é muito, muito invasivo, né, digamos, é um processo que tem que ser evitado a todo custo. Por isso que a nossa placa, por isso que os circuitos em gerais, o firmware, ele foi pensado para ser o mais modular possível, né? Então, isso permite que a gente mude de ideia, digamos assim, entre aspas, no futuro, sem que as consequências sejam tão desastrosas, né? Que a gente não precise fazer não precisa substituir sensor ou invadir. Então, vou dar um exemplo prático do que aconteceu, né, aqui na empresa, que você mencionou sobre novos produtos, que foi o nascimento do Energy Track, né, que é o sensor de energia. É o sensor mais recente da empresa. Então, a gente tinha um cliente que monitorava já a vibração e temperatura, satisfazia, a gente estava ali, né, sempre iterando o produto, claro, e ele veio com a seguinte ideia: cara, eu tenho um problema muito grande com o fator de potência, né? Fator de potência é a multa que você paga para a concessionária no final do mês, não tem nada a ver com vibração e temperatura, nada a ver mesmo, mas é a multa que a gente paga no final do mês, e eu queria ter isso ao longo do tempo. Eu queria saber, né, conseguir discretizar isso de alguma maneira nos meus dias, nos horários de picos, como é que funciona o consumo, esse tipo de coisa. E é uma feature que não tem absolutamente nada a ver com o sensor de vibração, cara, né? Não tem nada a ver mesmo. E o que a gente fez com essa ideia foi colocar na gaveta, né, no primeiro momento. Não tem nada a ver, né? O time não está preparado para isso, vai meio que na contramão até do que a gente estava falando. Fazer instalação em quadros elétricos
costuma ser mal visto, costuma ser perigoso, costuma ser, né, tem toda essa... eu vou desmentir isso já, fica tranquilo, mas costuma ser algo a ser evitado. Então, a gente colocou dentro da gaveta. Deu uma semana, veio o mesmo pedido de outro cliente, né? Mais 2, 3 dias, a mesma coisa de outro cliente. Quando a gente pegou para mapear no banco de clientes que a gente já tinha, e falar, cara, como é que funciona a sua análise de energia? Como é que funciona o seu monitoramento de corrente, de tensão? Todo mundo, não necessariamente todo mundo, mas o que a gente ouviu foi um uníssono de vozes falando, cara, ia ser muito legal se tivesse um monitoramento real-time, em tempo real, de corrente e tensão elétrica. Igualzinho que vocês fazem para vibração, só que para corrente e tensão elétrica. Pronto. Aí eu tava munido de argumento para convencer todo mundo aqui dentro de que isso era de fato algo que tinha que sair do papel, né? Então a gente bota... Aí a gente começou do zero. Do mesmo jeito que aconteceu com vibração e temperatura, a gente falou, cara, então vamos aprender como funciona o mercado de energia, como funciona esse mundo elétrico, como funciona aquisitar corrente e tensão elétrica, quão invasivo eu posso ser, quão perigoso isso é, quão treinado tem que ser o profissional. Nossa senhora, o começo é a parte mais difícil e mais legal, né? Não tenho dúvida. E assim, e a partir do momento que vocês fazem testes, pesquisam e entendem o que precisa ser desenvolvido, o que é que vocês precisam seguir para que aquilo esteja dentro das normas? Porque parece que não é só fazer, né? Você tem que seguir algumas regras específicas dependendo do tipo de componente que você vai desenvolver. Quando você fala de como é que você faz para ter certeza que isso vai funcionar, como que você mostra que seu sensor funciona, a gente fala principalmente de 2 coisas, tanto da confiabilidade do seu produto, quanto de certificações. O que é a confiabilidade do seu produto? Vou te dar um exemplo. A nossa empresa surgiu, a gente fez o sensor de bateria, a bateria, né, e ele dura 3 anos, a bateria. E a empresa, quando a gente calculou que ele ia durar 3 anos, não tinha 3 anos. A empresa tinha 1 ano, nem isso. Então, como que eu sei que um sensor vai durar 3 anos aí na indústria, sendo que minha empresa tem 1 ano? Eu nunca vi um sensor. Aí entra teste, aí entra o que eles chamam de normas e padrões. Então você vai fazer coisas você vai passar do limite do seu sensor para você provar que um pouquinho abaixo ele funciona por mais tempo. Então, se eu quero que o meu sensor funcione a 100 graus por 1 ano, eu vou testar ele a 120 por 3, 4 semanas. E nisso eu consigo falar que o meu sensor a 100 graus vai durar 1 ano, mesmo sem passar 1 ano. Isso é a parte de testes. E daí também tem a parte de certificações. O que é certificações? Não basta eu saber que eu vou funcionar. Não é a minha palavra que está... Não basta só a minha palavra. A sociedade já desenvolveu outros métodos disso. E um deles é certificação. Então, acho que um caso comum é um jammer. Vocês já devem ter ouvido falar de jammer. Então, o que é um jammer? O cara vai pegar e vai ligar um modem aqui que ele vai começar a disparar sinal Wi-Fi para todos os lados e vai cair a internet de todo mundo. Por quê? Porque o Wi-Fi precisa passar e esse jammer está atrapalhando que esse sinal chegue no meu computador ou chegue no roteador. E como que a gente faz para que, quando você construa um produto novo que usa o Wi-Fi, por exemplo, eu garanta que ele não vai atrapalhar o roteador que o cliente está usando? Certificação. No caso do Brasil, é a Anatel. Então, a Anatel, ela põe várias regras, ela põe vários testes que você precisa passar quando você decide que vai usar uma certa tecnologia, um certo rádio. E quando você passa nesses testes, você meio que mostra para todo mundo, não só pela sua palavra, não é mais só você falando, é o órgão governamental falando, que você não interfere. Eu não interfiro, não tenho níveis de radiação que pode atrapalhar o Wi-Fi, eu não tenho níveis de radiação que pode gerar câncer, sabe? Tudo isso vem a partir das certificadoras, das normas. As normas falam o que deve ser feito para isso não acontecer, né? Sim, mas os dispositivos, os sensores, eles precisam passar por algum tipo de aprovação de um órgão do tipo, ou não? Vocês fazem e dá ruim se, sei lá, vocês colocarem alguma coisa lá que dá choque nas pessoas ou que pega fogo, quem vai se ferrar depois são vocês, né? Qual é que é essa parte, tipo? Então, é exatamente isso. Esses órgãos são para isso. Eles têm, vamos supor, são provas. Seu sensor, você vai desenvolver seu sensor e depois ele vai ter que passar por uma prova. Tem a prova da Anatel. A prova da Anatel, ela vai ser uma prova de coisa de telecomunicações. Então, ele vai pôr meu sensor lá numa câmera de testes e vai ver se eu não estou irradiando fora
do que é permitido, se eu estou numa potência maior do que é permitido, numa menor do que é permitido. Mas tem outros tipos de prova também. Esse é o tipo de prova de telecomunicações, mas tem a prova de segurança. Então, quando a gente está falando, por exemplo, um exemplo do nosso sensor, uma certificação que a gente tem que é difícil de alcançar, é a EX. O que é EX? É uma certificação de segurança. Ela fala que o nosso sensor pode ser posto em qualquer área explosiva. Então, se eu estou... Pensa dentro de um tanque de combustível. Dentro do tanque de combustível, se você entrar com seu celular ali dentro, vai sair uma faísca da sua bateria e vai explodir o tanque de combustível inteiro. Isso é muito perigoso. Então, as pessoas criaram uma certificação também. Então, é uma prova que eu tenho que passar, que se eu passar nela, eu garanto que eu não vou gerar faísca e eu posso entrar nesses lugares. Então, quando você está falando de indústria petrolífera, ou até alimentícia, química, tem várias regiões que são chamadas de regiões EX, regiões classificadas. E nesse lugar só entra eletrônico que passou nessa prova, que passou nessa certificação EX. Por exemplo, o nosso sensor tem isso. Então, parte da responsabilidade do time de hardware também é olhar isso, passar nessas provas, desenvolver um hardware. Tem várias maneiras de você passar nessa prova, né? Mas desenvolver de uma maneira que você vai conseguir passar nessa prova. E essa prova é toda antes de você fazer o deploy desses dispositivos para os clientes. É tudo antes, né? Com certeza, tudo antes. Legal. E dentro da Traction, como que vocês testam isso? Vocês estão me falando de risco elétrico, de ondas radioativas, de fogo, de um monte de coisa. Como que vocês testam isso? Eu estou muito curioso para entender como que isso é feito no dia a dia. Bom, acho que o legal do teste de hardware mesmo é que, na maioria das vezes, ele é um teste físico, né? Um teste que acompanha ali alguma qualidade física do sensor ou alguma coisa assim que a gente precisa avaliar fisicamente mesmo, né? Então, ultimamente, por exemplo, a gente vem desenvolvendo sensores e até atingindo temperaturas, por exemplo. A gente sabe que o sensor funciona, por exemplo, até menos 40 graus, menos 50 graus. Só que uma geladeira normal, por exemplo, não chega nessa temperatura, né? Então, para fazer os testes aqui, a gente tem que encontrar meios, né? No nosso caso, a gente teve que adquirir, por exemplo, uma geladeira que vai até menos 80, menos 90 graus Celsius, para simplesmente colocar sensores lá dentro e verificar o funcionamento, né? Então, ela tem até uns furinhos ali externos que permitem você colocar fios dentro da amostra e medir como está o comportamento da bateria, receber dados daquele sensor. Então, dessa forma, a gente consegue ver, como é que está o funcionamento do sensor, então, a menos 80 graus Celsius, né? Quando a gente passa um pouco disso, o que acontece? A bateria ainda funciona? Como que as coisas funcionam nessa temperatura, né? São testes que a gente deve fazer, porque a gente pode falar para o cliente, sim, que funciona até menos 40 graus, mas o equipamento dele pode dar, por exemplo, um problema em que passe de menos 40 graus. A gente tem que garantir também que o nosso sensor não vai causar nenhum outro problema, além, né, de detectar ali o que está acontecendo no equipamento do cliente, né? Então, esse tipo de testes, né, são feitos geralmente com alguns aparelhos que são também calibrados para testes, né? Então, teste de emissão, por exemplo, a gente tem como assim, testar as emissões aqui por meio de aparelhos mesmo, né, que são até carinhos assim, mas que analisadores de espectro, detectores de potência, de radiação e etc. São coisas que a gente usa aqui para justamente entender como está o funcionamento do sensor enquanto a gente vai desenvolvendo, testando e fazendo esse processo, né? Mas a maioria desses testes é realmente físico, né? Assim, será que a case quebra? Vamos jogar no chão aqui, se ela não quebrar já é um bom indicativo, sabe? Mas ainda assim a gente faz sim outros testes, né? Ultimamente a gente estava até pensando em desenvolver máquinas ali para colidir uma esfera com a case, assim como é feito em diversos testes em certificadoras, né? Justamente para que a gente consiga reproduzir o mesmo teste que o sensor vai passar lá, aqui, né? Para que a gente consiga iterar melhor o nosso produto, né? E já conseguir passar, vamos dizer assim, de primeira em todos os testes, né? Que também é normal, a maioria das vezes você faz um tipo de produto, quando vai fazer o teste, ele falhou em determinado quesito. E nesses casos específicos,
pode ser que só consiga uma janela para teste daqui a 2, 3 meses. Então, para acelerar isso, a gente traz também a maioria desses testes, né, para dentro da Traction, para a gente conseguir já chegar preparado para o teste, né? A gente já chega para o teste tendo feito os mesmos testes aqui na Traction para que a gente consiga passar ali o mais rápido possível para que o produto vá o mais rápido possível para o mercado também. Pô, legal. Congelar coisas, jogar no chão, pôr fogo, parece um trabalho divertido. Acho que já deu ruim alguma vez? Já deu muito ruim alguma vez? Explodiu alguma coisa aí? Curioso. Bom, eu não sei nem se eu posso estar falando isso daqui, né? Mas sim, pode dar ruim, sim. A gente toma todos os cuidados, obviamente, mas já teve caso, sim, da gente colocando bateria para testar e a bateria pegando fogo. Mas, claro, a gente sabe que pode dar problema. É um teste que a gente sabe que pode dar problema, então a gente já deixa ela dentro de uma estufa, porque a gente sabe que ela vai poder soltar alguns gases. A gente deixa ela num ambiente que ela pode esquentar. Então, a gente já toma as precauções para isso. Deixa o extintor ali do lado, né? Já deixa o extintor do lado. Número do bombeiro no Quick Dial no celular ali, qualquer coisa do SAMU, né? E tem coisa que, obviamente, a gente não traz para dentro, né? Então, a gente só testa em laboratório ou... Legal. E assim, rapaz, deixa eu fazer um comentário engraçado. A verdade é que a gente tem que ser muito criativo para tentar fazer com que as coisas deem errado, porque o cliente é muito criativo, né? Então, o exemplo clássico que de vez em quando a gente recebe porque, veja, o sensor às vezes ele é instalado em regiões de risco, mineradoras, ou no subsolo, ou enfim, lugares que estão sujeitos a impactos mecânicos, digamos. E pro operador de máquina, pro técnico, o jeito mais simples e honesto, acho, de proteger um sensor é uma carcaça de metal, né? E a gente tem casos, sim, onde a carcaça de metal se provou uma ótima solução. O problema da carcaça de metal é que a linha que separa a carcaça de metal de gaiola de Faraday é um pouco tênue, né? E o sensor tem uma antena ali dentro, né? Ele emite radiação eletromagnética e essa radiação precisa sair de dentro da carcaça de metal. Então a gente já teve casos onde o sensor simplesmente ficou offline e quando a gente pediu uma foto do ativo pro cliente, veio um sensor completamente enclausurado, né? Nessa tentativa de proteger de impactos mecânicos, ele acabou protegendo demais até as ondas eletromagnéticas. Imagina, tem algumas coisas curiosas, tipo, parou de funcionar, eu coloquei na geladeira, alguma coisa assim também. Olha, essa por enquanto não, e vamos torcer para que não aconteça. Legal, e chega às vezes também alguns pedidos inusitados, assim, queria que vocês desenvolvessem um sensor aí para, sei lá, ver a cor do meu tomate aqui, para ver se tá maduro, esse tipo de coisa também? Olha, eu não... Cor de tomate ainda não, mas a gente tem alguns pedidos muito interessantes. Vou contar outro caso aqui. O sensor, ele se comunica com o receptor, né? Então, esse aí que eu vou te estar mostrando, o receptor, ele é muito parecido com um roteadorzinho. E, enfim, o que acontece é o seguinte, esse roteador, ele é 3G, 4G, se adapta à melhor rede do cliente, enfim. Em alguns casos muito específicos, isso é um caso real que eu estou contando, tá? Em alguns casos muito específicos, no interior de algum estado do norte e tal, o sinal não é suficiente para alimentar a nossa rede, né? Então, às vezes nem tem sinal, não tem antena instalada ali, não tem previsão nenhuma de instalar, nem Vivo, nem Claro, nenhuma operadora, porque é no meio do mato realmente, né? Acho que essa é a expressão correta. E o que acontece? Às vezes a gente precisa usar o Wi-Fi do próprio cliente, né? Tem cliente que usa internet satélite, por exemplo, e providencia o Wi-Fi para a gente. Daí, o que aconteceu foi que aí você entra nas configurações do receptor e coloca o Wi-Fi, né? O login e senha da rede do cliente. Então coloca lá o nome da empresa e com a senha, beleza. Por isso que eu estou falando que a gente tem que ser muito criativo, né? Tem que ser mais criativo que o cliente. O que já aconteceu foi dos funcionários dessa empresa acessarem o nosso roteadorzinho para pegar a senha do roteador da empresa, né? E aí começaram a usar a internet da empresa, né, para fins próprios, né, nada a ver com a empresa, e isso acabou sobrecarregando a rede e a gente começou a ficar offline por causa da demanda. Imagina, a internet satélite deles não estava preparada para receber um número, né, significativo de acessos,
e foi o nosso receptor que promoveu esse aumento de acesso. Daí o cliente ligou desesperado, cara, não tem como você esconder a senha, né? E foi daí de então que a gente começou a colocar o simples asterisco, né, no lugar da senha. Que entendeu? Parece um negócio que, cara, qual o problema? E aí, às vezes, tem coisa que você tem que soltar para o cliente que a gente não é capaz a gente não tem criatividade suficiente para replicar aqui dentro. Legal, desafios bem diferentes, né, então, de quando a gente está desenvolvendo um software tradicional. E na opinião de vocês, quais são os principais desafios se a gente comparar de aumento de software desktop web com o embarcado de hardware aí de vocês? Fora que todos vocês já falaram, se vocês quiserem fazer um resumo também, acho que seria legal. Bom, eu acho que são vários principais desafios, né? Porque quando a gente está falando de hardware, a gente está falando de muitas áreas do conhecimento humano. Então, o primeiro desafio, eu acho que é o mecânico, a case, como que eu garanto que o meu plástico não vai quebrar, como que eu garanto que o metal vai aguentar essa vibração que a gente está vibrando ali, né? Então, entra esse desafio mecânico, a gente vai ter que simular a coisa, a gente vai ter que escolher material bom, a gente vai ter que usinar de uma maneira correta, e entra tudo que a galera aprende em engenharia mecânica. Aí depois vem o segundo desafio, que é como que eu vou pegar aquele dado, porque olhando para Traction, o desafio de hardware sempre é pegar o dado. Eu preciso saber a temperatura daquele ativo lá, como que a gente vai fazer? Então vem todos os requisitos. Eu preciso de um sensor de temperatura, primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso que esse sensor consiga medir de X até X. Eu preciso que esse sensor aguente de X até X. Eu preciso que esse sensor tenha uma precisão Y. E tudo isso vai criando uma lista de desafios para a gente. E daí a gente vem e constrói uma solução em cima disso. Aí vai a parte mecânica que eu já falei, vai a parte de PCB, então eu vou desenhar uma PCB que consegue ter aquela precisão que a gente está precisando, vou conseguir ler o dado da precisão que eu preciso, vou escolher um sensor que tenha a precisão que eu preciso, depois vou fazer um firmware que consegue ler esses dados na frequência que eu preciso, por exemplo. E por fim, eu acho que um outro grande desafio é levar esse dado para o servidor. Então, como que esse dado vai sair ali do meu sensor para a gente postar na nossa nuvem? Como que a galera de DS vai poder processar esse dado se esse dado nem chegou lá? Então vem a parte de telecomunicações. Eu vou enviar do meu sensor para um gateway, daí do gateway para a internet. Eu vou enviar por 4G, eu vou enviar por Wi-Fi, eu vou ter um cabo lá enfiado. Isso tudo são decisões que vão tomando, desafios que vão surgindo, e os sensores vão evoluindo de acordo com o ambiente que ele está. Eu gosto até de falar disso, porque eu penso que todos os sensores vão evoluindo que nem Darwin ele falava de animal, né? Por quê? Porque se você olhar o nosso sensor, o de vibração, ele é um sensor pequeno, a bateria que vai na máquina. Por quê? Porque ele tem que entrar num ambiente super hostil, que é onde a máquina está rodando. Tem que existir água, óleo, calor, frio. E ele não tem um modem dentro. Por que ele não tem um modem? Por que ele não conecta no 4G direto? Porque, cara, lá não tem sinal. É que nem quando você entra com o seu celular no elevador, cai o sinal quando você está no elevador. Quando você está no meio de um monte de máquinas, seu celular não pega também. Então, eu envio esse dado para o meu gateway. O meu gateway, daí, o gateway evolui de uma maneira totalmente diferente, porque ele vai estar num ambiente, ele vai estar num poste. Então, ele tem uma fixação diferente, ele é uma fixação voltada para poste, ele tem antenas externas para ser capaz de pegar dado melhor. Ele vai ter o 4G ali. Daí tem o Energy. O Energy, por exemplo, ele tem uma antena que é um fio de 2 metros. Por quê? Porque ele está dentro de um quadro elétrico. Ele está dentro de um quadro elétrico, e o quadro elétrico é uma caixa de metal, que é igual, de novo, ao elevador. Então, lá não tem sinal. Então, o Energy evoluiu, digamos assim, para uma antena que tem 2 metros e é um fio que você consegue tirar de dentro daquela gaiola, né? Então, no final das contas, todos os sensores, todos os dispositivos estão fazendo a mesma coisa, só que de maneiras diferentes por causa do ambiente que eles estão. Bom, gente, muito legal. Estou aprendendo muito com esse papo com vocês, de verdade mesmo. Deve ser
muito da hora trabalhar aí e fazer todas essas coisas todos os dias, desafiador nossa, deve ser muito legal mesmo. E que tipo de profissionais que vocês têm aí no time, além de engenheiros como vocês, desenvolvedores, e o que as pessoas no geral precisam conhecer e saber para trabalhar com vocês? Bom, para entrar na Traction, né, todo mundo no time tem a primeira coisa que é muita curiosidade, muita raça para entender o que está acontecendo, para desenvolver soluções, para encontrar problemas e solucioná-los da maneira mais criativa possível, da maneira melhor para o cliente possível. Uma coisa que a gente sempre faz é assumir desafios para a gente para melhorar para o cliente. Então, se eu tenho uma opção que é mais fácil para desenvolver, mas vai ser mais difícil para o cliente usar, ou é mais difícil de desenvolver, vai ser mais fácil para o cliente usar. A gente sempre pega a opção que é mais difícil para a gente vai sempre assumir mais desafios para deixar mais fácil para o cliente. Daí, quando a gente fala de hardware, a gente está falando de uma área multidisciplinar. Então, vai ter desde a galera de engenheiro de mecânico, vai fazer simulação estrutural mesmo, elementos finitos, a galera da mecânica aí vai saber o que é isso, até pessoas que programam software. É um cara que é muito parecido com todo mundo aí que coda JS, Python. Ele vai estar codando C++, por exemplo. A única diferença é essa, é a linguagem. Mas ele é lógicas, algoritmos, padrões de projetos. Ele vai estar falando dessas coisas que todo mundo fala aí no mundo web. E depois vem a galera de hardware. A galera de hardware está falando de placas, está falando de hardware mesmo. Ele vai estar falando de trilhas, ele vai estar falando de normas, certificações. Por quê? Porque essa parte tem esse cuidado também de seguir regras, passar naquelas provas que a gente falou de certificações. Então é uma galera mais cautelosa também. Por quê? Porque hardware não tem como se atualizar. Se você fizer um deploy errado, cara, não vou dar rollback aí no commit. É milhões de prejuízo. Recal em todo mundo, dependendo do problema, é jogar no lixo o sensor e fazer outro. Então, é uma galera mais cautelosa, mas com muita atenção em detalhe, muita atenção mesmo. E é isso, acho que o perfil da galera ali do time de hardware. Legal. Link para as vagas, então, tá aqui na descrição do vídeo. Se você, por acaso, se candidata depois de ver esse vídeo, coloca lá na indicação que você veio pelo vídeo no canal do Gabs ou pelo podcast, que isso aqui vai ser em podcast também depois. Pessoal, então contem um pouquinho de como é o dia a dia de vocês aí, a rotina de trabalho de um desenvolvedor de hardware. Bom, eu diria que a rotina da galera lá do time é muito dinâmica. Todo mundo é 100% presencial, então tá todo mundo ali discutindo, interagindo em diferentes projetos. Como é tudo multidisciplinar, a gente tem que trocar ideia. Você não vai saber tudo de mecânica, você não vai saber tudo de firmware, você não vai saber tudo de hardware. Então você tem que conversar, entender quais são os desafios do lado de hardware, quais são os desafios de firmware. Uma coisa que é muito comum é que um desafio muito grande em hardware, às vezes é muito fácil de resolver em firmware e vice-versa. Então, um desafio muito fácil de resolver por hardware, às vezes só colocar um CI ali a mais, em firmware eu teria que fazer um algoritmo super complexo que não daria certo. Então, eles têm que se conversar para a gente não perder tempo nisso, para a gente resolver o problema do jeito mais fácil. Então, tem muito dessa conversa, mas também tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de ver funcionar, né? Porque isso é muito legal. A gente tem os recursos para isso, a gente compra os equipamentos que precisa para testar, a gente vai tirar a placa do chão, a gente vai mandar fazer a placa, ela vai chegar, você vai programar o seu firmware, você vai ver tudo funcionando. Isso é muito legal também. Legal. Qual que é o tamanho do time de hardware, mais ou menos? 16 pessoas hoje. 16 pessoas. E vocês estão com vagas em aberto agora? Para novas pessoas aí? Sim. Quer falar sobre alguma específica? Ou... hoje a gente está com vaga aberta para praticamente todas as vagas nossas. Então, desde engenheiro de firmware, a galera que gosta de codar um C++ ali, mexer mais baixo nível, fazer essas lógicas de TCP/IP, de comunicação, otimizar memória, otimizar recurso. Tem essa vaga aberta. A gente tem vaga para engenheiros de hardware, então desenhar PCB, seguir normas, criar novos produtos, tirar do chão. A gente tem vaga aberta para pessoas de teste. O que é testes? Testes é garantir que o sensor funciona esses 3 anos que a gente está falando que ele funciona. Então eu vou, desde a parte mecânica, estudar o material que eu estou usando, tentar quebrar ele, seguir padrões também, colocar no menos 40, colocar no 120, realmente tentar quebrar o produto e garantir que
se eu quebrei ele aqui, a gente consertou, agora ele não vai quebrar mais. E a gente também tem vaga para certificações. Então, a pessoa que vai garantir que o sensor vai passar nas provas que as certificadoras, os países impõem na gente. Muito da hora. Bom, gente, mais uma vez, link para as vagas aí na Traction tá aqui na descrição. Se candidatem lá. Se tiver alguma dúvida, o link do LinkedIn dos meninos também tá aqui na descrição. Pode adicionar eles lá, mandar mensagem e trocar uma ideia, né? Pessoal, muito obrigado pelo papo. Eu aprendi demais, de verdade. Eu acho muito legal conversar com profissionais que estão fazendo um trabalho tão inovador aqui no nosso país. Então, sigam eles lá no LinkedIn, tanto a Traction, o perfil deles, quanto os meninos aqui. Vou deixar também o link pro blog deles, tá bom? Para vocês irem lá e darem uma olhada no conteúdo que eles estão criando. E vamos valorizar essa galera que está fazendo esse tipo de trabalho, porque realmente é muito legal ver isso sendo feito aqui no Brasil. Vejo você em breve, jovem, e tchau!